Bem, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a placenta. A gente sabe que a placenta é um órgão muito importante, né? E ele tanto tem tecido materno quanto tecido fetal, né? Então, é um tecido muito importante, muito importante mesmo. Porque ele vai oferecer os nutrientes para que aquele feto se desenvolva, né? O embrião se torne feto e que se desenvolva, para que haja a troca de gases, né? No caso, o oxigênio do, do o oxigênio entre a mãe e o feto e a eliminação do CO2 e a eliminação de muitos metabólitos, catabólitos, né? Então, essa placenta é um elo muito importante entre a mãe e o feto. E essa ligação, essa ligação entre a mãe e o feto, que são basicamente, se a gente for observar e comparar com répteis e aves, que colocam basicamente ovos telolestos, que são ovos que têm bastante quantidade de vitelo, né? A gente vai ver que o ovo do mamífero ele tem pouquíssimo, pouquíssimo vitelo. Por quê? Porque a placenta que vai ter essa capacidade de nutrir o feto. Na realidade, a mãe, através da placenta, vai nutrir o feto. Então, a respiração do feto, a nutrição do feto vai ser via placenta, tá certo? Então, dentro dessa placenta, a gente ainda vai ter a proteção tanto do embrião quanto do feto, quanto a choques mecânicos, quanto a predadores. Então, para onde a mãe for, vai levar o seu filhote, vai levar o seu feto, e essa proteção embrionária vai garantir ainda mais a perpetuação da espécie, não sendo necessário a ovoposição de milhares de ovos ou dezenas de ovos para que venha a haver a perpetuação da espécie, né? Então, se consegue fazer ou se consegue ter menos indivíduos, mas esses indivíduos têm maiores chances de sucesso durante o seu desenvolvimento. Então, o desenvolvimento desses indivíduos também tende a ser maior, né? a melhorar, a esses indivíduos aprenderem comportamentos mais complexos, a desenvolverem cuidados parentais mais complexos. Outra coisa que é bem importante é que o desperdício, a produção de vitelo, né, entre aves e répteis despende um gasto energético muito grande da mãe quando ela vai fazer os ovos, né? Quando vai criar os ovos. Então, no caso dos mamíferos, isso não é necessário. Então, esse gasto energético ele é todo direcionado para a placenta e a nutrição é feita através da corrente sanguínea, tá certo? Tanto a nutrição quanto as trocas gasosas, tá bom? Então, essas trocas gasosas são feitas por um mecanismo de contracorrente, que permite a troca de oxigênio e dióxido de carbono entre a mãe e o feto, pois o fluxo sanguíneo dos capilares do feto é oposto ao dos capilares da mãe. E por esse mecanismo também que as excretas da circulação são removidos de forma eficiente. Então a gente lembra que nas aves e nos répteis, quem era responsável basicamente por armazenamento dessas excretas era o alantoide. E isso
nos mamíferos placentados, né, que a gente vai ver que existem mamíferos que não são placentados, nos mamíferos placentados, na classe Eutheria, isso é uma vantagem muito grande, tá certo? Uma outra parte que também devemos nos ater é com relação à evolução zoológica. A gente observa que quando a gente viu lá o desenvolvimento dos ovos dos equinodermas, a gente viu que nós tínhamos ovos oligolésticos e em seguida os anfíbios apresentaram ovos heterolésticos que tinham um pouco mais de vitelo e tudo tal. Já as aves, elas tinham bastante vitelo, né, que a gente chama o ovo telolécito, tinha bastante vitelo. Mas mesmo assim, esses ovos continuavam sendo vítima de muitos predadores, né? A gente tinha nutrição, os indivíduos conseguiam ter um desenvolvimento, mas eram vítimas de muitos predadores. E os indivíduos mamíferos, eles conseguiram se tornar de ovíparos ou ovovivíparos até ser totalmente vivíparos, de estar dentro do organismo, se desenvolverem dentro do organismo materno. Então, a placenta dos seres humanos, da parte fetal, que a gente vai chamar de córeo, ela tem um córeo, que é o córeo viloso, ou córeo frondoso, tá? E a parte materna, que a gente vai chamar de decídua, que é o primeiro assunto que a gente já vai ver. Bem, pessoal, a decídua essa palavra diferente, né? É uma palavra que provém do latim, que a gente vem do latim, chamada decidus, que quer dizer queda, tá? E essa decídua, ela corresponde à parte funcional ou à parte do endométrio, tá certo? É a parte mais externa, vamos pensar assim, é uma parte do endométrio, tá? Ou parte mais interna, vamos pensar a camada mais interna do endométrio, tá? E essa decídua ela vai ser eliminada no parto, tá? Ela é constituída por 3 camadas: a camada basal, a camada parietal e a camada capsular. Durante a implantação, o período de implantação, lembrem-se, a implantação, para ela acontecer corretamente, ela tem que acontecer no endométrio, tá? A implantação ela não pode acontecer nas trompas, porque se acontecer nas trompas, a gente pode ter diversos problemas, tá certo? A gente pode ter uma gravidez ectópica. Então, para acontecer uma gestação com a condução normal, a implantação do embrião deve acontecer no endométrio. Então, quando a implantação acontece no endométrio, essa implantação, ela ocorre a digestão, né? A digestão pela ação do sincício trofoblasto. Começa a haver uma digestão e o tecido conectivo dali do endométrio começa a ser digerido, tá? E vai haver a digestão de glândulas, de vasos, das glândulas endometriais, dos vasos. E o blastocisto ele começa a ser, vamos dizer assim, que sugado, ele começa a entrar mesmo, literalmente, no epitélio endometrial. E esse epitélio, ele vai se refazendo. Não sei se vocês se lembram. Na aula passada, nós vimos imagens a respeito disso. Então, essa parte do epitélio, ele vai ser fechado. Então, acontece uma implantação intersticial. Então, as células do estroma do endométrio, elas sofrem uma reação que a gente chama de reação decidual, tornando-se células grandes e pálidas, com grande quantidade de glicogênio e lipídio. Essas células estão relacionadas à nutrição e à produção de hormônios, protegendo o tecido materno contra a invasão descontrolada por parte do sincício trofoblasto.
para que não haja mais digestão e venha a haver uma digestão, talvez, do embrião. Tá? Então, a gente começa a identificar agora as 3 partes da decídua. Então, temos a decídua basal, como a gente vai ver aqui na nossa imagem, tá certo? Temos a decídua basal, tá? Que corresponde a uma parte da placenta, que vocês estão vendo na parte mais acima, aqui, ó. Tá? Nessa parte da decídua basal, a decídua basal, ela corresponde a uma parte da placenta, como vocês estão vendo aqui, né? É uma placenta materna, a parte da mãe, e ela não é digerida completamente no endométrio, tá bom? E ela permanece com esses septos que vocês estão vendo, ela parece até um espiralzinho. E elas vão servir para a sustentação da parte fetal da placenta, como vocês estão vendo. Aqui a gente já está vendo o feto já bem formado, tá bom? A gente também tem a decídua parietal, que vocês vão ver aqui mais abaixo. Aqui vocês vão ver estruturas fundidas, aí tem córium liso e decídua parietal. Aí a gente tem que é uma área do endométrio que reveste o útero, tá certo? E é uma área que não ocorreu implantação nela, tá? E nessa imagem a gente não tem a decídua capsular, tá? Que é onde o blastocisto ficou completamente incluído no endométrio, que refez o epitélio local na penetração do embrião. A zona oposta à decídua basal, a decídua externa ao embrião corresponde à decídua capsular, tá bom? É a zona oposta à decídua basal, tá bom? Nessa imagem a gente não consegue ver direito. A gente consegue ver nesta imagem, eu acredito que aqui, ó, a decídua capsular. Aqui, ó, há mais ou menos umas 9 horas. Então, a gente tem a decídua basal e oposta à decídua basal, nós temos a decídua capsular. Tá? Muito bem. Então falaremos um pouco sobre o córium.